Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 39, a partir do verso de número 1. Louvado seja Deus. Agradeço aos visitantes aqui nesta noite, a cada um, que o nosso irmão Durvalino possa voltar cada vez mais e trazer mais gente também. Gênesis 39, verso de número 1. Amém? E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o havia levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formosa à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: "Deita-te comigo." Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: "Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus?" E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: "Deita-te comigo." E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele estava deixando a sua veste em sua mão, e havia fugido para fora, ela clamou aos homens da casa e falou a eles, dizendo: "Vede, ele trouxe para cá um hebreu, para que nos escarnece. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: "O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, e deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada, e estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Louvado seja Deus. Querido Deus e amado Pai, pedimos a Ti, ó Deus, agora nesta noite, meu Pai, para que o Senhor coloque, ó Deus, as Suas palavras, Senhor,
em nossos corações, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, pois o Senhor tem dado graça, meu Pai, desde o início, Senhor, deste culto, ó Pai. Que agora nós pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor envie as Suas palavras aos nossos corações, adentra, Senhor, em nossas mentes, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha queimar, ó Pai, este lugar com o Teu fogo, com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Assim eu te peço, meu Pai, nesta noite, e agradeço a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estar falando para os Teus servos aqui nesta noite, ó Deus. Amém, Jesus. O que me chama de primeiro a atenção neste texto é logo já no início, em capítulo 39, de verso de número 2. E o Senhor estava com José, e ele é um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor egípcio. Aqui já nos mostra que Deus já estava já com José. Desde quando Potifar conduziu ele ao Egito. Então, a partir daqui, a gente já sabe que Deus já estava com ele. Não só a partir daqui, mas também como antes. E nós pensamos, porque José poderia ter cometido um grande pecado naquele dia. José teve a oportunidade de cometer um pecado onde que talvez até mesmo não haveria um perdão para ele. Pois ali era depositada toda a confiança de Potifar em José. E José olhou para isso, olhou para o pecado que estava, a carne que estava na sua frente, quando a mulher de Potifar disse a ele: deita-te comigo. José olhou para ela e disse: não deitarei contigo, porque eu temo ao meu Deus. Ele teme ao Senhor que depositou toda a sua confiança a ele. Ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso. Pois aqui o texto nos diz, no verso de número 5, e aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. Então, aonde José estava, as bênçãos estavam com ele. Porque Deus estava com José. E José não cometeria tal pecado, assim como ele disse, não pecaria com essa tamanha contra o seu Deus, e também não tiraria toda a sua confiança que Potifar tinha com José naquele dia. E mesmo assim, esta mulher, insistindo com que José se deitasse com ele, inventando até mesmo mentiras sobre José, de que José havia entrado e que queria escarnecer ela. Potifar, por um tempo, acabou acreditando nisso. Ele acreditou que José havia traído toda a sua confiança. Mas não é isso que o texto nos diz, não é isso que a verdadeira história diz. A verdadeira história diz que uma mulher estava chamando um servo de Deus para deitar na sua cama e cometer tamanha façanha. Tamanho mal que nele podia ter cometido, mas ele não cometeu, pois ele temia ao Senhor. Não queria ir contra a sua confiança que ele tinha conseguido de Potifar. Mas é a mesma coisa de um de nós estar trabalhando na casa ou na empresa e levarmos alguma coisa para a nossa casa. E eu pegar uma chave de fenda ou um parafuso para casa, que meus patrões confiam em mim, sabem que eu não vou levar nada, mas levar para casa e eles acreditarem, não, Gabriel não vai fazer isso, eu estarei quebrando a confiança deles. E acredito que José naquele dia, ou naquela noite, entendeu isso. Deus tocou o seu coração para que ele não pecasse, para que ele não cometesse este tamanho pecado. E a mulher de Potifar diz ainda para os homens, dizendo que ele havia deixado as suas vestes e saiu correndo depois que ela gritou. Às vezes o inimigo trabalha, ele coloca ali uma armadilha para você, mente ao teu respeito, cava uma cova, mas a verdade, ela sempre vai ser dita, a verdade, ela sempre vai ser colocada.
A verdade, ela não vai ser escondida. Às vezes pode acabar demorando um tempo para aparecer, mas a verdade ela vai ser colocada. Assim como foi para José. Porque depois de um tempo, José recebeu uma grande bênção, em que se ele tivesse pecado, talvez ele não teria recebido. E assim também nos lembra de Davi, que teve ali o pecado, cometeu o adultério com a mulher de Batseba. O pastor me corrige se eu estiver errado. Isso, com a mulher de Urias, a Batseba. Ele cometeu este pecado com ela, matou Urias na guerra, enviou seus soldados para matá-lo, enganou ele. Mas depois, em Salmo 51, ele se arrepende, dizendo para que o Senhor não retire o teu espírito e não afaste a sua presença dele. E assim também foi como José. Só que José olhou para aquilo e falou: eu não vou pecar, eu vou dizer não a este pecado. E quantos de nós, às vezes, olhamos para um pecado e em vez de dizermos não a ele, às vezes dizemos: que problema tem de eu fazer tal pecado? É um pecadinho apenas. Mas este pecadinho pode acabar se tornando num grande pecado, num pecadão enorme, exorbitante, que você não pode mais tomar conta daquilo. Virar uma bola de neve, acabar contigo, perder a sua salvação, por conta de um pecadinho não vale a pena. Mesmo se esse pecado fosse minúsculo, ele não valia a pena. E José olhou para aquilo e disse: não, eu não me deitarei contigo, porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel a quem me confiou, a quem depositou toda a confiança, a todos os bens que aqui nesta casa tem, aqui neste terreno, neste campo. Não cometerei tamanha façanha, tamanho mal, tamanho pecado. Então José olhou para aquilo e disse não ao pecado. E é o que muitos de nós, seja aqui os irmãos que estão aqui dentro, também daqueles que estão nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus através do celular, jovens, adultos, idosos, devemos dizer não ao pecado. Quantos jovens nós vemos hoje em dia, em que olham para um pecado, talvez estão namorando, e falam assim: eu beijar a minha futura esposa, talvez no momento não possa acontecer nada de ruim. Mas esse talvez possa não acontecer algo de ruim, pode acabar com o teu ministério. Esse talvez não possa ser um grande pecado, ou eu vou ser mais forte do que a carne, pode acabar com o teu ministério. Pode afastar você de Deus. Porque você levou ali, você sabe que você pode acabar cometendo um pecado. Mas você quis se achar o maioral. Não colocou Deus na frente de tudo. Não depositou a sua fé no Senhor. Não confiou nele, confiou em si. E diz a palavra do Senhor que maldito o homem que confia no homem. Mas bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que são depositados a sua fé no Senhor. As suas forças se renovam a cada dia mais. E nós lembramos também do texto de Jó, onde um homem tinha tudo de ser feliz. Família, amigos, riqueza, gado, fazenda, tinha de tudo. Mas um dia Satanás decidiu a dar louca na cabeça dele, subir aos céus e falar para Deus que aquele homem zombaria da cara dele, que blasfemaria. Mas aí então Deus olhou para Satanás e falou assim: então toque nas coisas dele, mas não tire a própria vida. Mas não tire a vida dele. E aí a esposa de Jó olhou para ele e disse: abandona esse teu Deus e morre. Amaldiçoa o Jó. Esquece esse teu Deus. E Jó disse para ela: mulher está louca? Nu vim, nu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. Aonde Jó disse
Para o próprio diabo, não, eu não direi sim. Eu não direi sim para blasfemar do meu Deus. Eu direi não, porque ele me deu tudo agora e também adorarei ele nas lutas, nas dificuldades. Jacó também foi um homem que não desistiu, disse não à desistência. Segurou ao calcanhar do anjo e não soltou. Recebeu depois a sua bênção. Grandes bênçãos veio para a vida de Jacó. Então muitos de nós devemos dizer não ao pecado. De que por mais que possa ser difícil, complicado dizer não ao pecado, é mais fácil do que parece. Há um tempo atrás, acredito que foi quando, uns 2 meses ou 1 mês em que eu estava trabalhando nessa atual empresa, e um rapaz, eu fui levar um objeto para ele tirar no torno, ele olhou para mim e falou assim, Gá, vamos numa zona? Eu falei assim, não, eu sou cristão, eu não pertenço a esses lugares. O meu corpo é de Cristo. Devemos ser exemplo, assim como José foi naquele dia. De que porque ele era um homem de Deus, ele teve a postura de um sacerdote, de um servo do Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele não deixou ali, ele não tirou de sua cabeça quem ele seguia. De que também no meio das dificuldades, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha. Mas eles não esqueceram do Deus vivo que eles serviam. Quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, Jesus já estava naquele lugar. Pois se Deus não estivesse, teriam sido queimados. Deus foi o primeiro a entrar naquela fornalha. Então eles confiaram. Não deixaram de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Não deixaram o seu coração, o seu ego ser maior do que quem ele confiava, ou em quem ele tinha depositado tinha sido depositada a confiança. E em Gênesis 41, lembramos aqui de que a bênção que depois José recebeu foi grande. Gênesis 41, versos de número 41. E Faraó disse a José, vê, coloquei-te sobre toda a terra. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou-o sobre a mão de José, e o vestiu com veste de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Se tornou governador de toda a terra do Egito. Porque ele não desperdiçou toda a confiança que o Senhor Potifar tinha nele. Depois ele recebeu a sua bênção, foi preso. Mas eu tenho certeza que após ele ter sido preso, ele não deixou de adorar ao seu Deus. Não deixou de glorificar e exaltar o nome do seu Deus. Ele continuou em meio às batalhas, louvando a Deus, colocando-se de joelhos, falando para que o Senhor tivesse misericórdia. Louvado seja Deus. E o que recentemente nós temos visto aqui no nosso Brasil, no nosso país, acho que já faz 2 ou 3 semanas mais ou menos, que houve uma blasfêmia por completa no Rio de Janeiro, com aquele show da Madonna, do Pablo Vittar, da Anitta. Uma blasfêmia por completa. Crucifixos de ponta cabeça. Cenas pornográficas em um show onde havia crianças, jovens, adultos. Ali não foi aberto apenas 5 centímetros da porta do inferno. A porta do inferno naquele dia foi derrubada para que todo mal entrasse. E muitos jovens naquele dia, não havia apenas ímpios. Porque hoje em dia, se você carrega uma Bíblia debaixo do seu braço, você já é considerado um crente.
se você apenas sabe o que está escrito em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, você já é um crente. Se você sabe que Jesus transformou a água em vinho, você já é um crente. Mas não conhecem a verdadeira palavra de Deus. Dizem sempre sim ao pecado e dizem não a Cristo. É nesta noite que venham dizer a todos que estão aqui e também aqueles que assistem a palavra, ouvem a palavra de Deus através da internet, arrependam-se de todos os seus pecados. Pois só em Cristo Jesus você verá toda a felicidade que você não encontra aqui neste mundo. Assim como José viu em não ter se deitado com a esposa de Potifar. Ele viu que ele poderia ter cometido um pecado. O pecado estava na frente dele dizendo, vem até mim. Mas ele disse, não, eu sou um servo do Senhor. Eu não cometerei tamanho pecado. Eu não cometerei tamanha oblação contra o meu Deus. Tantos maus nós vemos, jovens caindo nas tentações deste mundo, se deitando com pessoas que você sabe que você nunca deve ter se deitado, ou ter se levado por um mal, mesmo estando em um relacionamento. Pois até mesmo depois de casado, se você vê algo, ou se você pensa em algo, ou em alguém com duplos sentidos, você já está pecando, você já está adulterando em teu coração. Mas José, nem em seu coração, ele não cometeu este pecado. Diga não ao pecado. Diga não à prostituição, diga não ao tráfico, diga não a tudo que há neste mundo, porque tudo que há neste mundo é do maligno. Você não pertence a ele, você pertence a Cristo. Pois a palavra de Deus diz que você é carta do Senhor. A palavra de Deus nos diz que somos escritos por tinta, pelo dedo de Deus, pela mão dele. E eu tenho certeza que não está escrito nessas cartas que ele escreveu que você é um adulterador, um blasfemador, que você não vai se deitar com outra pessoa. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas não é por conta de um livre-arbítrio que nós devemos pecar. Devemos sempre escolher o que Deus pensa. O que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu alegre aos meus olhos ou aos olhos dele? Que chegue cheirosa às minhas narinas ou que chegue às narinas dele? O Senhor quer de tudo, do bom e do melhor para ti. Então não desperdice as bênçãos que o Senhor tem já escrito para a tua vida. Pois assim como o Faraó, assim como José, que ele recebeu a sua bênção, depois de muito tempo, foi preso, sim, mas depois recebeu a sua bênção, porque foi desmentida toda aquela história. Porque ele não se deitou com a esposa de Eunuco, porque disse não ao pecado. E é o que nós devemos fazer, dizer não ao pecado. Assim como foi dita na canção, no louvor ao Senhor, a minha vida é do Mestre. O meu coração é do Mestre. E a minha esperança é o meu Mestre. Esta é a palavra que o Senhor deu aos nossos corações nesta noite. E que cada um daqueles que também nos assistiram, cada um daqueles que aqui estão nesta noite, venham colocar em seus corações para dizer não ao pecado, mas dizer sim a Cristo. Porque ele morreu naquela cruz do Calvário e não foi à toa. Ele não morreu naquela cruz do Calvário apenas por morrer. Ele morreu para salvar você, eu, tão pecador. Que nascemos nesse mundo do pecado, mas recebemos a misericórdia de Deus. Que tivemos esta misericórdia do Senhor. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós, cada um daqueles que estão no mundo.
Mas muitos deles estão apenas com os seus olhos fechados, estão com os seus olhos vedados por escamas, vedados porque acreditam que o mundo está sendo um lugar feliz. Mas a verdade todo mundo sabe, a verdade sempre prevalece. A verdade é que o mundo está se afundando cada vez mais neste pecado. A verdade é que muitos estão dizendo sim para que o pecado entre em suas vidas. E poucos estão dizendo não a Cristo. Estão sendo poucos os fiéis nos tempos de hoje. É por isso que está cada vez mais difícil conseguir almas nos tempos atuais. Porque o mundo entrou sorrateiramente dentro das casas e disse que ele estava melhor do que servir a Deus. Mas é por isso que nós devemos ainda continuar espalhando o Evangelho de Deus, fazendo o ID que Ele nos disse para que assim fizéssemos. Para que assim venhamos salvar estas almas, salvar desta lamação, nós não, pois através de nós, as nossas obras, nós não salvamos ninguém, porque as pessoas são salvas pela graça e pela fé, não por intermédio da obra, para que ninguém se vanglorie. Mas pela graça do Senhor e pela fé que elas acreditaram, pela palavra que foi transmitida diante de um servo de Deus, essa pessoa agora está caminhando no caminho do Senhor, trilhando o caminho do Senhor e com felicidade. Há muita diferença quando você vê um homem e uma mulher que um serve a Deus e o outro não. Apenas do outro lado, aquele que serve ao mundo tem as trevas ao seu lado, e aquele que serve a Cristo tem a luz. Tem tudo que há de bom aqui neste mundo. Passamos por muitas necessidades, mas por conta dessa necessidade, nós agora diremos não a Deus? Muito pelo contrário, é nas dificuldades que nós devemos louvar ainda mais ao Senhor, pois Ele deu graça, Ele está tendo misericórdia, porque se você ainda está lutando é porque Deus ainda teve misericórdia, porque Ele poderia facilmente já tirar a tua vida, ou te tacar, esquecer de você no lamaçal do pecado, mas Ele tem misericórdia de ti, assim como Ele tem misericórdia de mim, misericórdia do pastor Luiz Carlos, da minha mãe. E vamos continuar dizendo não ao pecado e dizendo sim a Deus. E ensinando para este mundo o quão grande e maravilhoso é o amor de Deus. O quão impressionante e infinito é esse ousado amor de Deus. Essa é a palavra que o Senhor deixou ao meu coração para entregar aos corações de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e peço para que os irmãos que nos assistem continuem orando pela igreja de Monte Azul Paulista. Continue orando para que a obra na cidade de Monte Azul venha a crescer, não para nos glorificar, mas para levar almas ao Senhor. Não ser um templo, uma casa enorme, grande, mas ter lugar onde pessoas estavam no pecado e que agora deixaram todo o mal e agora pertencem a Cristo. Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e entrego a palavra final para o pastor Luiz Carlos nessa noite. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Senhor Deus abençoe grandemente o irmão Gabriel com toda sorte de bênçãos espirituais. Se o Senhor Deus concedeu que chegássemos até aqui, nos deu vitória, então vai nos dar muita bênção, né? Então, segurar nas mãos do Mestre e caminhar na presença do Senhor. Vamos nos colocarmos em pé e orarmos ao Senhor para encerrar esse culto, né? Pedindo a bênção de Deus, também para os irmãos que vão ser ofertantes da casa do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus, agradecendo a Ele
por estarmos aqui. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço. Agradeço por essa noite, por esse culto. Te agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor nos agraciou com a tua palavra. Agora, meu Deus, abençoe, que a palavra do Senhor fique no nosso coração, para não pecarmos, errarmos contra o Senhor. Dá fortaleza ao irmão e à irmã que ouviu essa mensagem, porque foi fiel e está aqui, meu Deus, porque o Senhor segurou. Poderia pecar e errar e estar no mundo, mas não, preferiu estar aqui, meu Deus amado. Preferiu estar na tua presença, entregar a vida a ti. Então eu peço, toma em tuas mãos todos os teus servos que aqui estão, aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa poderosamente e grandemente. Que essa palavra fique, meu Deus, guardada no coração de cada um e que produza fruto. Eu te agradeço, meu Deus, por tuas bênçãos. Agradeço pelos ofertantes e dizimistas da tua casa, aqueles que mantêm a tua obra, meu Pai, pela tua graça. Prospera e dá vitória e dá graça, meu Deus. Agora, Pai, nós iniciamos esse culto no teu santo nome. Também no teu santo nome nós encerramos, Pai. E pedimos a tua bênção. Meu Deus, guarda-nos na ida aos nossos lares. Os irmãos que moram aqui, a nós que vamos viajar, guarda o veículo, livra do acidente, livra de todo mal, guarda a mecânica, põe os teus anjos ao redor. Derrame a tua bênção e a tua graça. Meu muito obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter abençoado esse dia e nos dado grande bênção. Eu venho te agradecer no teu nome santo, Senhor. Derrame a tua bênção e a tua graça. Eu creio que assim será, que a bênção do Senhor virá sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Louvado seja Deus. Está encerrado o culto em nome do Senhor Jesus.